No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ao seu público. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, dia de sessão tensa, né? E o senhor é um vereador, advogado. Como é que vocês estão observando todo esse fato envolvendo o vice-prefeito Zeituni? Pedro, a matéria que chegou para a gente, eu tive acesso ao áudio. Ali ele não tem bastante contundência. Só que a Câmara fez o seu papel, né? Eu penso que qualquer dúvida que chegar na casa, nós temos que exercer o papel de aprofundar e fiscalizar. A meu juízo, o conteúdo que lá está, ele não tem capacidade de condenar ninguém, vamos dizer assim, né? A palavra meio forte, condenar, mas para todos aqui entenderem. Pode ser que no curso do desenvolvimento da comissão de investigação se avance com provas, porque a gente sabe que começa de um modo e a gente nunca sabe aonde vai chegar. Mas o conteúdo que lá está, a meu juízo, ele é muito fraco, muitas das partes não é audível sequer, de forma que eu acho muito amadora da forma que ali se processou. Mas, de qualquer modo, a Câmara, de forma unânime, está fazendo o seu papel. Houve um apoio dos 34 vereadores, vamos fazer o papel de investigar e, se tiver consistência, que se adote os caminhos pertinentes pela frente. Qual o primeiro passo, vereador? Uma perícia no material? Eu penso que duas situações é indispensável. Além da própria perícia no material, eu acho por oportuno ouvir o vice-prefeito, para ele, se for o caso, inclusive, identificar as outras pessoas que participam da interlocução com ele e, a partir daí, a comissão definir os passos seguintes. Ô, vereador, uma pergunta que todos fazem: por que esse material não foi enviado ao Ministério Público, já que não há tanta consistência assim, ainda está uma dúvida sobre esse áudio? Veja, Rodrigo, a Câmara poderia tanto encaminhar para o Ministério Público, como da mesma forma tomar providência. Eu penso que uma situação não anula a outra, né? E nós entendemos por bem, diante de toda essa celeuma que nós vivenciamos na cidade, do vice degladiando com o titular da prefeitura, o prefeito Guti, entendemos por bem que, se nós não tomássemos essa posição, soaria estranho. Então achamos muito mais producente, muito mais razoável, ao invés de encaminhar ao Ministério Público, a gente exercer um papel liso e independente. Essa convocação do vice-prefeito, o senhor acha que vai acontecer em breve, não? Eu não tenho essa informação ainda, até porque, né, Pedro, é muito prematuro a gente se posicionar previamente a isso, porque a comissão ela se confirma na data de hoje, todos os componentes, aí vai se definir o presidente, o relator, e onde se terá a primeira reunião, e naquela reunião que os componentes definirão qual é o trâmite. Então, qualquer manifestação da minha parte nesse momento seria prematuro. Bom, vereador, quer falar de outro assunto. A lei, o senhor conseguiu derrubar na justiça a lei do ISS. Como é que está a situação? Pedro, eu impetrei mandado de segurança o ano passado com relação à votação do ISS, a forma que se processou na Câmara Municipal, a alteração das alíquotas de aproximadamente 30 atividades, por entender esse vereador que a forma que se processava estava errado. A Justiça, no último dia 16 de janeiro, deu razão a este vereador, de forma que suspendeu os efeitos, por intermédio de uma sentença, suspendeu os efeitos da lei em questão. Ocorre que a Câmara Municipal já foi notificada a respeito, tanto a Câmara como o município já se manifestaram dentro do processo, buscando reversão, buscando alguma forma do juiz suspender os efeitos da lei, mesmo que provisoriamente. Até o momento não houve posicionamento nesse sentido, da forma que o município busca, e a regra está em vigor, a decisão judicial. No entanto, o município, através da Secretaria de Fazenda, por parecer da Procuradoria, não está cumprindo essa decisão e já está aplicando as alíquotas novas, a meu juízo, de forma irregular. E aí está se formando, Pedro, um grande imbróglio jurídico. Muitos segmentos já estão ingressando no judiciário para impor ao secretário de Fazenda que mantenha a alíquota anterior. Então nós estamos vivenciando um grande problema em razão do processo legislativo
que, ao meu ver, não seguiu correto. Você veja que na última sessão nós tivemos o setor lá de serviços das agências de emprego apontando uma grande falha que ocorreu neste projeto, onde eles agora passam a ser taxados sobre todo tipo de serviço que eles fazem, não só pela margem de lucro, vamos dizer assim, que eles têm das empresas onde eles colocam o trabalhador temporário, e a alíquota deles tem um plus aí de quase 1.500% de aumento. Isso é um grande erro no projeto, que se essa lei viesse confirmar, eles vão ter que obter uma liminar judicial para quebrar essa mudança, porque nós não podemos votar nada neste ano, Pedro, porque é o princípio da anualidade. Você vota em um ano e só se aplica no ano seguinte. Então isso só vem justificar a minha insurgência no momento, porque o projeto de lei não foi estudado, não foi dialogado com os segmentos. Você já teve o presidente da ASEC aqui, inclusive, se manifestando nisso. Sim. Agora, a prefeitura não foi comunicada da sentença? A prefeitura ela não é parte no processo, porque a discussão é entre vereadores. Então, o mandado de segurança é um ato contra, uma atitude contra o ato do presidente da casa. Então, a prefeitura ela não tem necessidade de ser notificada. No entanto, ela entrou no processo para requerer que o juiz permita que ela acompanhe o processo, para quem está nos assistindo entender melhor. Entendi. E o juiz ainda não definiu. De todo modo, então, a prefeitura já está formalmente ciente no momento que ingressou no processo. Então não pode alegar ignorância. Isso que eu ia dizer. E hoje o pessoal da Secretaria de Fazenda alega que não foram notificados. Então eu entendo que está tendo má fé, está prevaricando alguma coisa nesse sentido. Então acho que nós precisamos ter mais lisura nos interesses da administração da cidade. Bom, vereador, desde o início que esse projeto começou a tramitar, nós achávamos estranha a postura de associações aqui na cidade. O senhor acabou indo lá e conseguindo essa liminar. O senhor tem tido apoio de algumas associações nesse sentido, ou elas estão também só nos bastidores? Honrosa exceção à ASEC. Veja, o setor contábil, o setor hoteleiro, o próprio setor de agência de emprego, eles têm me questionado, alguns outros colegas advogados, porque eles estão realmente perdidos, né? Perdidos, não sabem o que fazer, e eu tenho orientado a procure a Secretaria de Fazenda, porque a parte que me cabia foi feita. Eu me limito à questão dentro do processo legislativo, e assim eu os orientei, mas eu percebo que realmente eles estão bastante perdidos. Agora parece que já estão identificando o rumo e estão procurando a Secretaria de Fazenda e procurando entendimento, ou quando não estão conseguindo, estão buscando a via judicial, o que é muito triste para a cidade, porque isso está inviabilizando muitas atividades, algumas já com perspectiva de sair da cidade. Vereador Lars Santos, havia informações de um rompimento do senhor com o prefeito Guti. Como é que está esse relacionamento hoje? Pedro, na verdade o que aconteceu é o seguinte: em razão da propositura da minha medida judicial, soou na cidade a conversa de que houve um rompimento entre eu e o prefeito Guti. Primeiro que para ver o rompimento precisa ter algo formal. Eu não tive nenhuma conversa com ele. Na verdade foi vossa pessoa que acabou publicando esta situação, mas eu não tive nenhum diálogo. Pelo contrário, depois que saiu essa decisão judicial, nós conversamos, houve até uma sondagem da minha pessoa retirar o processo, e o que eu disse é o seguinte: quando eu, enquanto um profissional de determinado segmento, tomo uma posição técnica, eu não posso recuar e não recuo. Eu acho que a gente precisa dialogar mais, ser mais ouvido, colaborar. A gente tem muito para colaborar com essa cidade e não simplesmente estar lá na Câmara Municipal para apertar o sim ou não. Eu acho que o propósito nosso é muito maior. Então eu não me senti em nenhum momento rompido pelo governo. Lógico, houve assim, um estranhamento por conta da minha decisão, que afeta de certa forma o plano de governo no que diz respeito a essa mudança das alíquotas. Mas de qualquer forma, eu me sinto do lado do governo, naquilo que eu ver que é conveniente, sempre vou estar apoiando. Aquilo que eu achar que é divergente, eu vou estar cobrando. Como neste momento eu cobro uma postura mais rápida com relação aos procuradores. Nós já estamos aí para um ano nesse imbróglio da situação jurídica dos procuradores, e até o momento não definimos. E isso é muito ruim para os procuradores, muito ruim para o governo. Eu poderia ficar quieto se eu quisesse o pior melhor. Eu não quero, eu quero melhorar e ajudar essa cidade. Mas não é a terceira vez que esse assunto procuradores volta na Câmara? Acho que é mais, viu? Veja, essa situação... Dá direito à música do Fantástico. Não, esta situação de transformá-los em estatutários, na verdade, quando veio a lei em março do ano passado, ela veio, a proposta de lei ela não veio bem redigida.
Aí depois fez uma segunda lei estipulando um prazo. Esse prazo a Prefeitura tinha até novembro do ano passado para encaminhar o projeto de lei. E encaminhou esse projeto de lei que está lá na nossa pauta de votação. Dá a impressão que os vereadores não querem votar, mas na verdade nós não podemos avançar porque não veio o cálculo atuarial, algumas outras exigências da lei. E até agora, eu não sei se é a Secretaria de Gestão ou se é o IPREF não conseguiu resolver esse problema. E isso é muito ruim, porque se nós tivermos aí algum problema de saúde ou Deus o livre, aí, um óbito de algum procurador, a Prefeitura estará num grande problema pela frente, porque hoje eles estão inseguros, eles estão sem o sistema previdenciário, que é o INSS, e ao mesmo tempo não estão contribuindo para o IPREF. Vereador, sei que você é muito questionado que eu vou falar agora, mas assim, a gente percebe uma ingerência muito grande do Executivo no Legislativo e isso está dificultando os trabalhos na Câmara. Desde que voltou do recesso final de ano, praticamente as coisas não andaram ali, mas você tem visto isso, porque a imagem do Legislativo guarulhense hoje está muito arranhada, viu? Perante a população. Eu sempre defendo essa independência, né? Os vereadores, de um modo geral, têm procurado fazer isso. A gente sabe que nós vivenciamos uma turbulência muito grande em razão da briga entre o titular do Executivo e o vice, e isso acaba, de certa forma, Rodrigo, chegando na Câmara Municipal, não tem como. E cabe a nós sempre procurar blindar e não deixar isso acontecer, mas 100% é praticamente impossível, porque toda a cidade, toda a questão de gestão envolvendo o Legislativo é influenciada pelo Executivo no que diz respeito ao avanço das melhorias, aquilo que a gente cobra, e se o governo não consegue avançar porque fica brigando o titular e vice, a cidade perde. E aí aquelas necessidades que os vereadores têm para atender a população também se torna comprometida. Então esse é o grande problema. Então a gente não quer uma briga dessa contínua. Imagina se nós ficarmos nesses 2 anos e pouco, nessa vivência que nós estamos hoje. A cidade não vai andar, pelo contrário. Eu acho que aí nós vamos ter um passivo maior pela frente, imaginável, e não só os 7 bilhões que o governo Guti vem sustentando aí ao longo desse 1 ano e meio. O senhor continua como possível candidato a presidente da Câmara? Pedro, essa situação aí muito ventilada quanto ao meu nome, nome de outros colegas até do nosso partido, e o meu nome está à disposição, se for referendado, tenha certeza que a gente vai procurar na Câmara Municipal fazer um bom trabalho ao meio da nossa cidade. Ok. Algo a finalizar? Não, é só o que nós estaremos hoje na Câmara Municipal acompanhando os trabalhos. Tá certo. Obrigado, vereador Sandes. Pedro, eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Produção, rápido intervalo.